quando os homens se encontram, falam sempre em meteorologia, e não sem razão. A meteorologia talvez seja a compreensão humana da Terra e daquilo de que a Terra depende, que mais influenciou desde sempre os homens. E a meteorologia é devastadora na França, em Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, na Nova Zelândia, no Japão, na China. São tempestades e tempestades, incêndios, arrastamentos de terras. Até o Sol está libertando violentos ventos. E depois disso aparece a casca da banana. A casca da banana é isto. Nós vemos um mestre de artes marciais chinês, como nos filmes tal e qual, fazendo movimentos, ele já é velho, fazendo movimentos muito suaves, muito precisos, em direção aos quais vêm os movimentos dos jovens que estão a aprender, cheios de entusiasmo e força. Ele faz assim, eles caem, ele faz assim, eles voltam-se. E subitamente aparece Joris Ivens. E também subitamente aparece um macaco. Não é um macaco, é um homem pintado de macaco, que corresponde a uma figura mítica chinesa, que também faz parte da ópera de Pequim, e é uma figura que nasceu de uma pedra, chama-se Sun Wukong. Sun Wukong, que é um nome budista, e que é uma figura mítica divina, que representa, por assim dizer, o lado rebelde, humorístico, inadaptado da divindade. Ele é o matador de monstros e o que limpa o caminho do Oeste, que ele faz uma viagem muito longa através do Oeste, e continua a acompanhar os homens como um emissário perturbante de uma ordem harmónica, como é a ordem divina, mas é interessante que é um perturbador que tem origem nessa mesma ordem, que é um ensinamento profundíssimo. Quer dizer que nada se mantém, nenhum sistema se mantém, se não houver um pequeno deslize, se não houver poros abertos, se não houver pequenas desadaptações. Este macaco entra nessa cena, sobe uma árvore, e ele traz uma banana e começa a comer a banana. Joris Ivens dirige-se ao mestre e diz: eu sou asmático, tenho medo de expirar desde criança. Eu gostava de aprender consigo a respirar. E o mestre responde em chinês. Ele fala em francês e o mestre sempre em chinês. É um diálogo que não tem tradução senão nas legendas, quando as há. E o mestre diz, porque aí há legendas: você tem medo de respirar, expirar, porque expirar para si significa morrer. E você tem que aprender a ser como as folhas do outono, quando passa a brisa do outono. E começa a fazer uma dança maravilhosa, imitando os movimentos das folhas nos ramos de uma árvore, em que o sopro do vento está a correr. O macaco, entretanto, acabou de comer a banana e atira a casca para o chão. E o mestre dá uma grande queda, cai para o chão, o que é muito cómico. O Joris Ivens quase que se ri, mas depois fica muito sério. O mestre, claro que é muito ágil, levanta-se, os dois olham para a casca de banana e dizem: era só uma casca de banana. E agradecem-se mutuamente. O Joris Ivens agradece aquela dança maravilhosa. O mestre agradece muitas vezes, não sabemos o quê, porque não está traduzido, faz muitas vezes agradecimentos com a cabeça. Porquê é que eu dou muita importância a esta casca de banana? O mestre queria ensinar Joris Ivens a perder o medo de respirar. Mas foi o medo de respirar que fez Joris Ivens fazer filmes. E sobretudo este filme
Só quem tem medo, tanto medo de respirar como eu, é que pode ir à procura do seu maior adversário. Há um filme extraordinário do Fellini, sobre o Fellini, que se chama Sono un gran bugiardo, Sou um grande mentiroso. E nesse filme ele mostra não só que a arte é uma forma de ficção, que é uma forma de fingimento, como dizia o Pessoa, que faz ver da realidade aquilo que os distraídos não veem, mas que só se pode fazer utilizando aquilo que se chama técnica poética, cinematográfica, escultórica. E essa técnica é alimentada para Fellini pelo medo. É pelo medo que o artista... É o medo de quê? É o medo de não conseguir vencer a morte, é o medo de não conseguir respirar, como é o caso do Ioris Ivens, é o medo de não conseguir ver a força que devora a força, que é a natureza. A natureza que nos permite transformarmos em pedra ou em terra. Isso o artista sabe melhor desde sempre, porque o artista guarda qualquer coisa que todos nós guardamos, mas o artista guarda melhor, que é uma relação instintiva ou primitiva com as forças da vida, que faz perceber que a vida está cheia de formosura e de horror. E o artista desenvolve isso a uma potência extrema. Em Ioris Ivens, essa formosura e esse horror coincidem na falta de ar. Eu não sou asmática, mas quem é asmático explicou-me que nas crises de asma a realidade perceptivamente perde consistência. Há como que um elemento alucinatório que faz com que tudo comece numa espécie de flutuação, de perda de fronteiras das coisas. Isto impressionou muito. Eu aceitei a explicação tal e qual como me deram, de duas pessoas, um aluno e outra pessoa amiga, uma aluna, aliás, e neste filme há muitos momentos em que nós percebemos esse sistema alucinatório funcionar. Não só na relação que ele tem com a cultura chinesa, como na relação que ele tem com a paisagem, como na relação que ele tem com o modo como se coloca em espera diante do vento. E no final do filme, que eu gostaria que nós víssemos os últimos minutos, ainda não gostaria de dizer o que é que se passa aí. Há como que a redenção é extraordinária, como é o último filme de um homem. Nós não sabemos que é o último filme, mas ele sabe que é o último filme. Ele sabe que vai morrer a todo momento no filme, isso é claro que vai morrer daí a pouco tempo. Ele tem falta de ar, nós vemos, nós sentimos, nós ouvimos o sopro dele sempre, sempre, sempre. Então, quando está muito alta a parte sonora, ouvimos e é muito perturbante e ao mesmo tempo muito tranquilizante, é muito estranho. Nós não ficamos preocupados, porque é esse sopro entrecotado e dificultado que nos faz mostrar a formosura e a verdade que ele nos quer mostrar. A casca da banana, então, o elo de ligação entre a cultura holandesa e francesa, europeia, de Ioris Ivens e a cultura chinesa. Isto é, ele elegeu na cultura chinesa o elemento inadaptado, o elemento rebelde, o elemento humorístico, o elemento surpreendente e inesperado. E este elemento vai aparecer, esse tal macaco, vai aparecer pelo menos mais 5 vezes. O Raul vai me dizer quanto tempo eu ainda tenho? Meia hora. É que eu queria selecionar as cenas de que vos queria falar. Depois da casca de banana, muito importante, ele vai visitar o Buda das 1000 mãos. Das 1000 mãos, que fica na província de Sichuan, em Chongqing, e o Buda de Leshan, aliás, os dois das mesmas regiões. Mas eu quero sobretudo falar do primeiro, do Buda
tem 1000 mãos e em cada mão tem um olho. As mãos são para confortar, o olho para vigiar. Ele está, é muito interessante porque ele faz uma espécie de, nesse momento nós vemos a câmara caminhando em direção ao Buda e ele ao lado, como se fosse quase um burgunda, e a câmara reflete os olhos das mãos e lança uma luminosidade como se fosse um confronto. Ele fica em meditação, nós percebemos que ele fica em meditação muito tempo, mas claro que no filme não mostra muito tempo, mas a concentração dele mostra que é muito tempo. E subitamente o que é que aparece? Aparece a fúria. Aparece a fúria do vento. Há 2 momentos no filme em que aparece a fúria do vento, associada à experiência artística como mania, como loucura. É este, depois da contemplação do Buda, que nós pensávamos que era uma espécie de armazenamento de tranquilidade, e ele vai procurar essa tranquilidade. Mas o artista não é um homem tranquilo, nem uma mulher tranquila. É um homem tomado por uma fúria, e essa fúria é um combate. Como diz o Shigida, a obra de arte não é guarida, é intempérie. Essa fúria é mostrada pelos efeitos do vento, que quer no campo de trigo, quer no mar, quer na queda d'água, quer nos movimentos, que eu nunca vi movimentos tão angustiantes das árvores. E depois desse irromper da mania criativa do Joris Ivens, ele recomeça o seu caminho para encontrar o vento. Há um retorno constante. Aquela cadeira retorna muitas vezes. Ele não está sempre no deserto de Gobi. Ele percorre grande parte da China, sobretudo seguindo uma passagem longuíssima da muralha. Mas ele retorna. A montagem cinematográfica tem essa maravilhosa vantagem de se aproximar da nossa vida. Retorna à cadeira. E neste retorno, ele está sempre vestido ao ocidental, sempre. Com sapatos de pele, um casaco nada bom para o deserto, uma echarpe, uma camisa e também um pullover, uma lã. Nunca tira, mesmo onde está a suar e com falta de ar, põe a bomba que usam os asmáticos e fica lá um dia inteiro e uma noite. Nessa noite, o rosto dele aparece como se fosse uma pedra que estivesse contra o céu estrelado. E há uma menina entre o conjunto de todo o grupo que ajuda o cineasta, que está na tenda, que o segue, e de manhã muito cedo levanta-se sem ninguém ver e vai olhar para ele. E nós vemos Joris Ivens a oscilar com falta de ar. E de repente começa a sonhar. A respiração é um cavalo no fim do esgotamento. E vem um menino que caminha com ele. Vem um menino da avioneta. Vem o macaco, o Sun Wukong. Vem todas as figuras que são como as encarnações poéticas e fílmicas dele e ao mesmo tempo as forças motrizes, isto é, a infância e a figura mítica chinesa. A menina começa a ver que ele cai. É uma queda absolutamente extraordinária. Cada cadeira entra em coma. Depois a seguir vemos ele para o hospital. Um macaco vestido de médico aparece e está muito preocupado. Olha, não sabe o que é que há de fazer e depois tem uma ideia. Olha para o céu e para o teto e vem de lá um papel de arroz com uma imagem do dragão. Ele desenha os olhos do dragão, põe esse papel em cima do corpo do homem.
já quase moribundo, rebentam os vidros das janelas, abrem-se as janelas e Oris Evans, transformado num dragão, entra no filme de Méliès, sai pela boca da lua. E há uma cena extraordinária aí na lua, com figuras míticas. Eu não vou ter tempo para contar, porque eu gosto de contar histórias, mas fica para outra vez. Essa cena da lua só tem uma coisa muito, muito importante que eu não posso deixar de contar. Duas, uma muito cómica. Há uma mulher muito bonita que tem um ar muito nobre, que está pendurada num quarto crescente e que desce, e que é a mulher de uma figura mítica que salvou a Terra dos 9 sóis que ameaçavam o planeta Terra, e as divindades harmónicas dos céus pediram-lhe para ele destruir esses 9 sóis para ficarmos só com eles. Eram 10 e 10 iam queimar tudo. Então ele, com 9 setas, destrói os 9 sóis e fica só com o sol que nós conhecemos. Mas a mulher, pelos vistos, aborrecia-se com ele, aborrecia-se na Terra, tomou um elixir e foi para a Lua. Só que na Lua é tão entediante como na Terra e, sobretudo, não há vento. E Oris Evans diz assim: ça peut être mortel. Em inglês é this must be unbearable. But this must be unbearable não tem nada a ver com ça peut être mortel. É porque não haver vento para ele é não encontrar o adversário, que é ao mesmo tempo o seu guardião e o seu igual, para quem tem falta de ar. E outra coisa muito importante é: ele vê na Terra como se fosse um charco de água muito pequenino, um poeta muito antigo chinês, embriagado, que está a falar da vida e da diferença entre a aurora da vida e o ocaso. E está a dizer que no ocaso, na aurora da vida, o cabelo é sedoso, preto sedoso, e no ocaso o cabelo é crespo e branco. E Oris Evans, esta cena é toda a preto e branco, não podia deixar de ser, porque é no filme de Méliès, parece que tem 200 anos. A velhice aumentou desmesuradamente. E ele quer apanhar a lua, esse tal poeta chinês embriagado, mas a lua não se deixa apanhar. Ele vai inclinando-se na barquinha e cai à água. E então, desde há um milhar de anos, não sei se agora se mantém, nos anos 80 mantinha-se, os chineses de uma certa região que eu ignoro, da qual eu ignoro o nome, num certo dia em que ele morreu, lançam à água arroz para os peixes não o devorarem. Não devorarem o poeta. São estas coisas que fazem parte daquilo que nós podemos chamar multiculturalismo, ao mesmo tempo que sabemos que não estamos bem a perceber o que dizemos quando dizemos multiculturalismo. Eu pessoalmente não sei nada de cultura chinesa, portanto grande parte deste filme é belo porque é estranho. Eu não posso entrar na figura daquele macaco mágico como Oris Evans, assim como não posso perceber aquele poeta chinês e lançar o arroz para que os peixes não devorem como Oris Evans percebe. Então, do que é que eu quero falar antes do tempo e antes de vermos a parte final? Oris Evans regressa à humanidade depois de ter ido à Lua e vai ter um lugar em que estão todos à espera dele. Dizem todos: à porta estávamos à sua espera, dentro do pátio estávamos à sua espera e dentro da casa estávamos à sua espera. E do que é que eles estavam à espera? Estavam à espera que chegasse o homem que tem medo de respirar para lhe oferecerem a carranca do vento. E aí o autor, o escultor da carranca do vento e Oris Evans falam em inglês um com o outro, abraçam-se, e Oris Evans, ele oferece-lhe a carranca como égide, como proteção e como impulso para lhe dar forças, e ele oferece uma lata com o filme, o primeiro filme que ele fez sobre um filme amoroso em 1930.
antes da cena principal, no que diz respeito ao multiculturalismo, eu só gostava de lembrar uma das cenas mais cómicas, é irresistível, do filme, que é uma cerimónia de festividade entre camponeses oficial. Há um orador comissário que vem falar dos grandes feitos da Revolução. E aparece um macaco mágico, e tira a ficha da tomada, de maneira que já ninguém ouve o comissário. E de repente aparece uma música americana e os dois representantes uma canção americana e os dois representantes da ópera de Pequim começam a dançar a música americana. Ao mesmo tempo há um casamento ritualístico. Há também aqueles elementos que nos anos 80 ganhavam os Jogos Olímpicos chineses com as argolas, devem estar lembrados. É uma espécie de amálgama da cultura chinesa e um olhar humorístico, crítico e autocrítico sobre a cultura chinesa. Quando acaba essa cena, começa qualquer coisa que é mais do que a relação com a cultura chinesa em Ioris Evans. Nós vemos Ioris Evans a caminhar para uma porta que tem uns escritos em chinês que nós não sabemos o que querem dizer e não é traduzido. E de repente ele vai entrar e de repente nada assim para nós. Ele já é um macaco. Já não há distinção. Ele já faz parte da cultura chinesa. Pensa ele, porque nós vamos verificar que ele não faz parte da cultura chinesa. Qual é o coração multiculturalista deste filme? É um momento, não sei se é antes ou depois desta cena, em que o cineasta começa a ouvir, vem com o microfone, como próprio das filmagens, e começa a ouvir, sabem o quê? Os ventos a falar. São pelo menos 15 ventos diferentes. Falam em alemão, em francês, em inglês, em chinês, em hebraico, em turco. Eu sou o Mistral, eu sou o Fã, eu sou o sopro que plana sobre as águas, eu sou o Simon, eu sou o Chili, eu sou El Niño Prieriano, também o espanhol, da América do Sul. Nós aí percebemos qualquer coisa de muito profundo. Eu falo no título das muitas vozes do vento e por isso vou falar um pouco da Torre de Babel. A Torre de Babel é um grande acontecimento humano descrito no Antigo Testamento. Walter Benjamin sempre identificou a expulsão do paraíso com a Torre de Babel, faz coincidir. E não é sem sentido. A Torre de Babel não é a torre da multiplicidade das línguas. Porque antes da torre já havia 77 línguas. Só que os falantes dessas 77 línguas percebiam-se mutuamente. O grande desastre e a grande maldição e talvez a grande graça, porque sem a Torre de Babel se calhar não havia poesia, mas é uma maldição. A grande maldição é a confusão da multiplicidade das línguas. Não é haver muitas, é ninguém as perceber, é cada um só perceber uma. Essa é que é a maldição da torre. Confusão das línguas significa o múltiplo desaparece como reconhecimento. Portanto, Ich bin der Föhn, por exemplo. Je suis le Mistral. Eu sou El Niño. E por aí adiante. Hebreu não sei, nem turco, não vou dizer. É a apresentação mais maravilhosa do sopro, do vento. O sopro por onde saem as palavras, pela nossa boca, pelo nosso pescoço, pelo nosso faringe, pela nossa laringe, pelos nossos pulmões, pela nossa saliva, pelo céu da boca.
Esse sopro aqui é mostrado sob a forma dos ventos. Dos 15 ou 16 ventos, todos eles exprimindo na sua própria língua. Não há tradução, senão em certos casos. Por que é que eu digo que a fusão com o macaco é ilusória, mas não é falsa? É bom que se entenda. A fusão corresponde a um desejo. O desejo humano mais profundo é sempre o desejo de fusão. O desejo erótico é o desejo mais profundo. Os gregos sempre souberam isso. Portanto, a fusão não é falsa, mas é ilusória, porque a fusão não se mantém. No fim do discurso de Sócrates, que não fala o sopro dele, mas o sopro de uma mulher, Diotima, ele não saberia dizer aquelas coisas tão místicas. O que é que acontece no fim do percurso dos estados amorosos? Aquele que chega ao limite, que já passou pela figura concreta, que já dos corpos, já passou pelas almas, que já passou pelo logos, que já passou pela episteme, que deixou cair tudo isso. O que é que acontece? Despenha-se, mergulha, mas numa queda, no grande pélago, no grande mar da beleza. Isso é uma fusão. E é uma fusão que pode durar muito tempo, mas não pode durar todo o tempo. Esta fusão com o macaco não dura todo o tempo. Portanto, não é falsa, mas é ilusória se for pensada como durante todo o tempo. E onde é que se mostra isso? Quando ele vai ao museu, que tinha sido aberto há pouco tempo, tinham sido descobertas há pouco tempo aquelas figuras extraordinárias da terracota, e durante 8 dias ele faz uma conversação, uma negociação impossível de resolver com o diretor do museu. O diretor do museu dá-lhe 10 minutos para ele filmar o museu, 2 minutos para a entrada e depois 8 minutos para cada uma das tomadas de visão em cada 8 perspectivas. Ele tenta explicar que isso é impossível, que o cinema não se faz assim. E a última palavra que o diretor do museu, que é arqueólogo, diz é: há um ditado chinês, um provérbio que diz: cada um sabe do seu ofício. Eu sei do meu, sou arqueólogo, você sabe do seu, que é cineasta. E não se podem misturar. E o cineasta vai-se embora. E aí, o macaco que ele é, o macaco mágico que ele é, tem uma astúcia extraordinária. Manda todos os seus ajudantes comprar nas feiras figuras em terracota. Muitas, dezenas e dezenas e dezenas, que se vendem para os turistas. Depois monta um estrado com uma escada, tem talvez 5 degraus. Nós vemos a montagem do filme, é uma passagem que vemos a montagem do filme. E vem um macaco, passa-se um macaco como se fosse uma fita dourada e vermelha para ver se está tudo em ordem, e dá a ordem para a cena começar a ser filmada. E o que é que nós vemos? Vemos primeiro os ajudantes a trazerem uns muito grandes, outros mais pequenos, descendo essa escadaria que parece muito grande, mas nós sabemos que ela só tem 4 graus. Mas no cinema parece tudo diferente. É a magia do cinema. Atrás, de repente aparece um cineasta, e atrás do cineasta a nós parecem centenas de guerreiros completamente imóveis. Ele tem a sua bengala, bate no chão, não se ouve quase porque ele não tem força, e começa. E os guerreiros começam uma dança, começam a mover-se assim, muito lentamente, é de uma beleza sem fim, e começam a descer a escada gritando gritos de guerra, e a pouco vão ocultando e horizontam-se. Aqui ele mostra o que é a técnica cinematográfica e a magia que ela produz, ao mesmo tempo que reata a relação com o macaco. Ele é de novo um macaco. Também me esqueci de uma coisa, é que depois da discussão com o diretor do museu aparece a fúria do vento outra vez.
E é a fúria do vento que lhe dá a astúcia desta cena. E agora, se calhar, podíamos ver o fim do filme. Estão agora a ver. Então, era bom ver isto, que é bom.